Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje nós vamos começar a estudar o rito especial do júri, ou procedimento especial do júri. É um tema bastante importante para os operadores do direito, para os acadêmicos. É um tema complexo. O Tribunal do Júri no Brasil é um rito bastante extenso, com muitas particularidades, e a nossa proposta é dividir esta aula ou este assunto em 3 aulas. Nós vamos falar nesta primeira aula da parte do sumário da culpa, que se assemelha muito ao rito comum ordinário. Depois nós vamos falar da preparação da instrução em plenário e aí sim, numa última aula, trataremos da instrução em plenário, audiência de instrução, fase de quesitos, sala secreta e votação. Espero que todos estejam bem, uma excelente semana e nós vamos nos despedir e ficaremos aí apenas com a nossa aula para que a gente possa melhor aproveitar este momento. Muito obrigado a todos e vamos que vamos. Então, como eu disse a vocês, capítulo 3 é importante, né? Você que tem aí o teu código, os livros de doutrina, se você ainda não está tão atualizado, embora já façam aí 12 anos da vigência da lei 11.689, é um marco no nosso ordenamento jurídico, são as normas que alteraram os procedimentos. Já falamos aí da lei 11.719, que também entrou aí em vigor na época, que da 11.689, que altera agora o rito do júri. Foi ela que trouxe esse caráter de especialidade ao Tribunal do Júri. Até então era tratado aí dentro do rito comum ordinário. Então, capítulo 2 do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, e vai do artigo 406 a 497, 91 artigos com as suas subdivisões, para que nós tratemos do procedimento especial do Tribunal do Júri. O que é importante já começar no Tribunal do Júri, está previsto na Constituição. Lá no artigo 5º, no inciso 38, nós temos: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então já sabemos que a instituição do Tribunal do Júri é uma cláusula pétrea. O nosso país não poderá tirar o Tribunal do Júri do nosso ordenamento jurídico. Ele pode ampliar ou pode até reduzir o leque de crimes que são apurados pelo Tribunal do Júri. Então nós temos aí: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. A lei aqui é o Código de Processo Penal, ou seja, o código que vai assegurar qual é o regramento para o julgamento do rito especial do júri. Nós temos os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Isso é importante não esquecermos: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O próprio Código de Processo Penal, como vamos ver já, elencou quais são os crimes que o Tribunal do Júri julga, porque não são todos os crimes dolosos contra a vida. O legislador escolheu alguns crimes apenas para que seja julgado e processado pelo Tribunal do Júri. Bom, tratando-se de garantia fundamental, a instituição do júri não pode ser suprimida do ordenamento pátrio, nem mesmo por emenda constitucional, pois se cuida de cláusula pétrea, como nós já adiantamos. É o parágrafo 4º, inciso 4 do artigo 60 da Constituição Federal. O júri é órgão jurisdicional de primeiro grau da Justiça Comum Estadual e Federal, composto por cidadãos, juízes leigos, escolhidos por sorteio,
que são temporariamente investidos de jurisdição e por um juiz togado, juiz de direito. Nós vamos ver aí ao longo das nossas 3 aulas que trataremos do rito especial do júri, que o Tribunal do Júri é formado por um juiz togado e 25 jurados. O conselho de sentença desses 25 são escolhidos 7 juízes leigos. Existe bastante crítica sobre essa questão, já que cidadãos leigos vão julgar outros cidadãos. Na realidade, é uma opção legislativa. O que é importante chamar a atenção aqui, não é porque nós falamos a expressão tribunal do júri, que a decisão do júri é de tribunal, é de órgão colegiado, é formado por desembargador, que tribunal é órgão recursal. Não. O juiz da vara do júri, como vamos começar a tratar aqui nesta primeira aula, e o juiz presidente do tribunal do júri pertence à primeira instância de julgamento, ou seja, o primeiro grau de justiça, seja ela comum, seja ela federal. A Constituição assegurou ainda ao tribunal do júri a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não interdita a possibilidade do legislador ampliar o elenco de infrações cujo julgamento afeta o órgão, o que de fato já ocorre em relação aos crimes conexos, que são apreciados pelo júri. É a regrinha lá do artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou seja, o Tribunal do Júri tem a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas é possível que o próprio legislador atribua mais crimes ao Tribunal do Júri, além dos que o próprio Código de Processo Penal os rotula, como já acontece quando nós temos crime conexo a um doloso contra a vida. A competência pela natureza da infração, que é a que regula a competência do Tribunal do Júri, atrai para si o julgamento dos crimes conexos ou continentes. E aí sim, quando a gente olhou lá na Constituição Federal, dizendo que é assegurado o Tribunal do Júri e lei vai dispor da sua competência. A lei, como já falamos, é o Código de Processo Penal. Lá no capítulo 3 da competência pela natureza da infração, nós temos lá no artigo 74 os crimes que são de competência do Tribunal do Júri. Olha aqui, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, caput, seus parágrafos 1º e 2º, artigo 122 e seu parágrafo único, artigos 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal. Sejam os crimes consumados ou tentados. Então, são estes os crimes que são de competência do Tribunal do Júri, e não todos os dolosos contra a vida. Então, nós vamos ter o homicídio doloso simples, o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, participação em suicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio e todas as formas de aborto, excluído aqui, por óbvio, o artigo 128, que se trata de cláusula excludente da ilicitude da parte especial do Código Penal. Ainda nós temos o parágrafo 2º e o 3º. O parágrafo 2º, se iniciado o processo perante o juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. O que quer dizer o parágrafo 2º? Matéria desta aula, nós vamos falar da desclassificação. Então, ao final da instrução desta primeira fase, se o juiz da vara do júri não se convencer de que há um crime doloso contra a vida que deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas entender que há crime, ele vai desclassificar, vai proceder a uma decisão de desclassificação e vai encaminhar os autos ao juízo que entenda ser competente, seja o juízo do rito ordinário, seja o juízo do rito sumário ou até mesmo sumaríssimo, conforme o caso. Muito mais provavelmente o rito ordinário ou sumário. Um exemplo, no final da instrução, o acusado estava sendo processado por homicídio,
durante a a audiência de instrução e julgamento, ficou comprovado que não se tratou do animus necandi, não se tratou da vontade de matar do agente, sim uma lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 6º, ou seja, não tem competência para julgar o tribunal do júri, então o juiz desclassifica e encaminha para o juízo competente. O parágrafo 3º, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, vai ser observado o artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Então, aqui a gente volta a falar da desclassificação. Se é na primeira instância de julgamento, ou seja, o juiz da vara do júri desclassifica e vai para um outro juízo. Se é no tribunal do júri, se foram os jurados que entenderam essa desclassificação, o juiz será competente, né, o presidente do tribunal do júri, ou seja, os jurados que reconheceram a infração, e o presidente do tribunal do júri vai proceder aí ao julgamento. Mas nós vamos tratar disso em particularidade quando falarmos da preparação da audiência em plenário e assim por diante. Bom, vamos lá, né? Os crimes dolosos contra a vida são apenas aqueles previstos no capítulo específico do Código Penal, ou seja, na parte especial, título 1, capítulo 1 do Código Penal. Então, o parágrafo 1º do artigo 74 do CPP, ele diz os crimes. Quais são eles? Homicídio doloso, tanto o caput quanto a sua forma privilegiada e qualificada, o infanticídio, e tanto quanto também o seu auxílio, o induzimento ou instigação ao suicídio e aborto, né, tanto nas suas formas consumadas quanto nas suas formas tentadas. Fiz questão de trazer aqui a súmula 603 do nosso STF para dizer que a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Por que mesmo, turma? Porque latrocínio é crime contra o patrimônio, artigo 157, parágrafo 3º. Então, ou seja, não é porque tem o evento morte que nós vamos ter obrigatoriamente a competência pelo tribunal do júri. Vejam que a Constituição assegura o julgamento dos crimes dolosos. O nosso Código de Processo Penal ainda traz a possibilidade de haver um crime conexo a um crime doloso, diverso do homicídio, diverso do infanticídio, do induzimento, instigação ao suicídio, diverso do aborto, que passa a ser de competência do tribunal do júri, desde que seja conexo. Então não basta ter o evento morte, e a súmula 603 aqui do STF nos deixa muito claro essa questão. Bom, vamos lá. A regra de competência em questão não é absoluta, na medida em que deve harmonizar-se com outras disposições do próprio texto constitucional, razão pela qual prevalecerão sobre a competência do júri as previsões de foro por prerrogativa de função existente na Carta Política. Se um prefeito, membro do Ministério Público ou um juiz de direito for acusado de homicídio, será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado membro que exerce suas funções e não pelo júri. Então isso aqui é muito importante, né? Então, nós temos regras de competência. Então, como vimos, a regra é a competência em razão do lugar, que vai dando espaço a outras regras de competência de acordo com a especificidade, de acordo com a pessoa que está sendo processada e de acordo com a natureza da infração. Então, a competência por prerrogativa de função, ela sobrepõe-se às demais regras de competência. Então, se um prefeito estiver sendo acusado de um homicídio, ele não será julgado pelo tribunal do júri lá da sua cidade. Ele será julgado pelo pleno do Tribunal de Justiça do Estado. Esta é uma regra que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico. E onde que a gente vê isso? Nós temos duas súmulas, a súmula 721 do STF e a própria súmula vinculante 45. O que diz essas súmulas? A 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. E a súmula vinculante 45, também do STF, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja,
Se a prerrogativa da função for prevista na Constituição Federal, como é do prefeito, como é do governador, como é do deputado, como é do senador, então a competência por prerrogativa da função sobrepõe-se, vai prevalecer a competência da prerrogativa da função. Agora, se a competência for exclusiva da Constituição estadual, por exemplo, o delegado-geral da Polícia Civil, no caso aqui de São Paulo, o comandante-geral da Polícia Militar, um vereador tem competência atribuída exclusivamente na Constituição do Estado. Portanto, se vierem a cometer um crime de homicídio, serão julgados pelo tribunal do júri do local onde houve o crime e não pelo Tribunal de Justiça. É isso que diz aqui as súmulas 721 e a súmula 45 do STF. O nosso sistema, né, quando falamos de tribunal do júri, ou rito especial do júri, é o sistema bifásico, ou também conhecido como sistema escalonado. A primeira fase é a denominada sumário da culpa. Tem início com o recebimento da denúncia e encerra-se com a preclusão da decisão de pronúncia. Tal etapa traduz a atividade processual voltada para a formação de juízo de admissibilidade da acusação. Então, a primeira fase é o que nós chamamos da fase de conhecimento, ou também do sumário da culpa. É onde nós temos apenas um juiz, e este juiz, responsável pela vara do júri, vai formar o juízo de admissibilidade da acusação. Afinal de contas, nós temos um crime doloso contra a vida, que é de competência do tribunal do júri. Então, em havendo o crime doloso contra a vida, previstos lá no parágrafo 1º do artigo 74 do Código de Processo Penal, naquele rol ali taxativo ou ampliado por questão de crime conexo ou continente, a primeira regra de julgamento é esta fase de conhecimento. Vejamos aí que já difere dos demais ritos processuais, porque todos os ritos nós só temos uma fase, vai da denúncia à sentença. Aqui não, nós vamos da denúncia até uma decisão interlocutória mista, como vamos ver adiante. Poderemos ter pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, para dar início a uma outra fase. Por isso nós chamamos de decisão interlocutória mista. Esta segunda fase, que só existe no tribunal do júri, é a denominada juízo da causa, ou judicium causae, ou seja, é a fase de mérito. Se inicia com a intimação das partes para indicação das provas que pretendem produzir em plenário e tem fim com o trânsito julgado da decisão do tribunal do júri. Aqui sim, eu já tenho aquele juiz togado, que pode até ser o juiz da vara do júri, mas ele tem que ter atribuição judiciária para tal. Então já terei o juiz presidente do tribunal do júri e teremos 25 jurados, pessoas escolhidas entre o povo. Desses 25 jurados serão sorteados 7 membros para compor o conselho de sentença. Aí sim eu tenho a segunda fase, teremos sentença propriamente dita, só que é uma sentença decidida pelos jurados, não é pelo juiz. Quem julga são os jurados. O que faz o juiz? Aplica a pena de acordo com os quesitos indicados pelos jurados, como vamos ver na nossa terceira aula, ok? Bom, e aí vamos para a primeira fase propriamente dita do sumário da culpa, ou como a gente tem aqui falado para vocês, a fase de conhecimento, ou a fase de admissibilidade da acusação. Que acusação? De um crime doloso contra a vida. Bom, 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento de juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações.
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. O artigo 406, turma, está aqui para o rito do júri, como estão os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ou seja, que trata do rito comum, ordinário e sumário. Vejam que se assemelha ao receber a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitá-la, aqui não tem a regrinha do 395, aí nós vamos para a regra geral do processo penal, lá do artigo 43, o juiz poderá rejeitar a denúncia ou queixa, se não houver possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir, ou não vier instruída com os expedientes necessários. É a regra geral da rejeição da denúncia ou queixa. Se ele não rejeitar, ele vai ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Veja que manteve o mesmo prazo. Bom, na resposta da acusação, o parágrafo 3º traz a mesma regrinha do 396-A. É o momento de produzir provas, todo aquilo que quiser produzir em juízo, ou seja, oferecer testemunhas no máximo de 8, a exemplo do que já acontece com o rito ordinário, e arrolar testemunhas, oferecer documentos e justificações. Então, 406, muito semelhante ao rito comum ordinário. 407, as exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Também semelhante, processo incidente, exceção de litispendência, coisa julgada, exceção de competência, de impedimento, ou seja, a mesma regra do rito comum. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Então, mesma regrinha lá do que a gente já encontra no artigo 396-A, no artigo 397, ou seja, a resposta da acusação, também no júri, é condição de procedibilidade para que haja o processo. Não poderemos ter o processo nesta fase se não houver a resposta da acusação. Então, se não foi apresentada pelo réu ou pelo seu defensor constituído, o juiz deve nomear um defensor para fazê-lo, também no mesmo prazo de 10 dias, que era o prazo que deveria ter o réu e seu advogado. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o MP ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. O 409 é uma inovação em relação ao rito comum, ordinário e sumário. Nós não temos esta fase. Lá no rito ordinário, ofereceu denúncia, o juiz, se não rejeitá-la, recebe a citação, recebe a denúncia, conhece da denúncia, ou queixa, manda citar para em 10 dias apresentar a resposta. Se ele não absolver sumariamente, aí o processo tem seguimento. Aqui não. Depois que o promotor oferece a denúncia, o querelante traz a queixa-crime e o réu apresenta a sua resposta da acusação, o juiz vai ouvir o MP ou querelante sobre preliminares e documentos. Então, se a parte alegou preliminar, então o juiz vai ouvir o MP. Se ela não arguiu preliminar, se ela trouxe o requerimento de documentos, o juiz também ouvirá o Ministério Público e o querelante sobre estes documentos, sobre a sua admissão ou não. Esta é a diferença que nós temos já no rito comum ordinário do rito especial do júri. Em que pese a existência de previsão pelo artigo 394, parágrafo 4º do CPP, de que as disposições relativas à rejeição da denúncia, resposta escrita e a possibilidade de absolvição sumária logo após a apresentação da defesa são aplicáveis a todos os procedimentos penais de primeiro grau, não há lugar, por certo, no procedimento do júri para a aplicação da norma incerta no artigo 397 do Código de Processo Penal, que fica afastada em razão do princípio da especialidade, já que a mesma lei prevê a oportunidade diversa para a absolvição sumária nos processos de competência do júri. Então a gente tem aí o parágrafo 4º do 394, que diz lá que o rito ordinário, em especial toda a parte do 395, 396, 397, serão aplicados a todos os procedimentos previstos no Código de Processo Penal ou em normas especiais, ou que sejam de ritos especiais.
não tem cabimento, por sua vez, nós falarmos aqui em absolvição sumária do 397 no rito do júri. Nós vamos verificar que a absolvição sumária no rito do júri foi deslocada para a última fase da audiência de instrução e julgamento. Prosseguindo, turma, o que nós temos aqui? O artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Que inquirição de testemunha? Que diligências? Aquelas em que o promotor ou querelante pediu na denúncia ou queixa-crime e aquelas que o réu pediu na resposta da acusação. Em audiência única serão ouvidos, nesta ordem, ofendido, bem como as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, para que em seguida obterem-se os esclarecimentos de peritos, cuja oitiva tenha sido deferida pelo juiz, realizarem-se acariações e reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogar-se o acusado e, por último, proceder-se aos debates orais. Ou seja, o artigo 410 e artigo 411 tratam exatamente assim como é feito lá no 399, 400 do Código de Processo Penal, quando se refere ao rito comum ordinário e ao rito comum sumário. Muito parecido, exatamente a mesma regrinha que é tida lá naqueles procedimentos. Bom, no sumário da culpa, o interrogatório, que é o último ato de natureza probatória da audiência, é realizado de acordo com o sistema presidencialista de inquirição, incumbindo ao juiz dirigir perguntas ao réu e em seguida indagar as partes se desejam, por seu intermédio, esclarecer algum ponto relevante, que é o artigo 188. Vejam que isso já acontece no rito comum sumário, ordinário e sumaríssimo. Só que não faz essa menção aqui, obviamente, o rito comum. Aqui tem mais esse reforço por nós assegurarmos aí a plenitude de defesa. Vem sempre aquela discussão se o réu é obrigado a falar ou não. A regra é que o réu ele é obrigado a falar a verdade daquela primeira parte objetiva do seu interrogatório e podendo até mentir da segunda parte que trata do mérito, obviamente, da acusação. A gente, como professor, né, a gente sempre recomenda para que o bom advogado, vocês alunos que serão os futuros advogados aí, ou já os operadores de direito, que sempre instruam o seu cliente a falar. O seu cliente ficar em silêncio é um direito dele, até porque o interrogatório é privativo do juiz. Mas é conveniente que você coloque o seu cliente para falar. Muitas vezes é a primeira vez que o réu vai estar diante do juiz, depois, obviamente, da audiência de custódia, para que ele possa falar. E aqui, vejam, né, desde 2008, em que o interrogatório do réu passou a ser, no rito especial do júri e no rito comum, a última etapa da audiência de instrução e julgamento, como já falamos na aula própria sobre o interrogatório, nós estamos aqui falando de meio de defesa. Se é meio de defesa, que o acusado ele fale a respeito do que ele tem. É o momento que ele tem para fazer a sua autodefesa. Ele não quer falar. Ele quer falar apenas com o promotor e com o advogado. Na norma, não há previsão para isso. O juiz poderia muito bem encerrar este ato e seguir adiante, sem cometer abuso de autoridade, sem que com isso pudesse até ser atribuído uma nulidade, já que o interrogatório é privativo do juiz. Mas pode ser que o juiz não quer falar comigo, mas quer falar com o seu defensor, então que você fale com o seu defensor. Pode ser que o juiz assim delibere, né? Tem vários artigos de defensores escritos nesse sentido, mas não tem decisões nessa forma, né? Então, o réu ele não é obrigado a falar nem com o juiz, nem com ninguém. O interrogatório é dele. O que é mais importante é que este silêncio do réu não poderá ser levado em seu prejuízo. Mas isso do ponto de vista formal, né? Porque se o acusado não fala, ele cria nas pessoas, lá no seu íntimo, claro que não pode externar isso, mas no íntimo cria. Bom, se o réu não falou, quando ele teve a oportunidade, ele então deve ter responsabilidade. Para que deixar
sempre esta subjetividade. Oriente, doutores e doutoras, ao seu cliente assim falar, ok? O 411, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. E o parágrafo 6º, ao assistente do MP, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo da manifestação da defesa. Muito semelhante ao que já acontece no rito ordinário, nós estamos aqui falando dos debates orais. 20 minutos para o MP, prorrogáveis por mais 10. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. E aí, se houver assistente do MP, serão acrescidos 10 minutos. Então, serão 20 minutos, mais 10 serão 30, prorrogáveis por mais 10. E aí, obviamente, o tempo da defesa também será de 30 minutos, prorrogável por mais 10. Ainda continuando o 411, o parágrafo 7º, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. A exemplo do que já acontece no rito sumário, como vimos, no próprio rito sumaríssimo, não há possibilidade de haver aqui adiamento da audiência de instrução e julgamento. Mas, se a prova for faltante e ela for imprescindível, o juiz terá que determinar a sua suspensão. Aí, por certo, os debates que deveriam ser orais serão por meio de memoriais, embora não haja aí previsão para isso. Aí sim, a gente se vale do artigo 394, parágrafo 4º, parágrafo 5º, lá do 394, que diz que o rito ordinário poderá ser aplicado subsidiariamente aos demais ritos processuais. O parágrafo 8º, a testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Tranquilo, a exemplo do que já acontecia no rito comum, também a testemunha que comparecer ela vai ser ouvida, respeitando a ordem, testemunha de acusação primeiro, depois testemunha de defesa. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam concluídos. Aqui nós também temos uma diferença do rito especial do júri. Esta possibilidade do juiz decidir em 10 dias, lá no rito comum, é quando o objeto de apuração é complexo ou há mais de um acusado. E, claro, quando há a decisão por memoriais. Aqui não. Vejamos que, encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão. Ou o fará em 10 dias. Então, é facultado o juiz decidir logo após os debates ou fazê-lo em 10 dias, ordenando que para isso os autos lhe sejam conclusos. A lei fixou um prazo de 90 dias, está lá no artigo 412. A consequência prática desse descumprimento nós já falamos, né? Se o acusado estiver preso, no caso aí preventivamente, e a audiência, né, o procedimento estiver durando mais de 90 dias, é possível se pedir para o acusado ser colocado em liberdade, uma revogação desta prisão que o acusado se encontra. Ou seja, embora decorrido o período em questão não ter sido possível concluir a instrução, a solução será aguardar a realização da prova imprescindível. Então, a lei estabeleceu aí 90 dias para o término. E aí sim, nós chegamos depois da audiência de instrução e julgamento, né, nós vamos para a decisão do sumário da culpa. Ou seja, alcançada esta etapa, o juiz pode encerrar a fase da formação da culpa com uma das 4 espécies de decisão. Então, ao final dos debates, ele decide de imediato ou poderá decidir em 10 dias. Qual será a decisão do juiz? Ou quais decisões? Na verdade, assim, qual decisão será possível do juiz dentre as 4 possíveis? O que pode fazer o juiz? Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode absolver sumariamente ou ele pode desclassificar. Vamos estudar uma a uma aqui. Pronunciar, artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de participação em crime doloso contra a vida, em conformidade ao rito estabelecido no parágrafo 1º do artigo 74 do Código de Processo Penal.
Ou seja, se o juiz se convencer de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida, quais crimes? Parágrafo 1º do artigo 74, ele pronuncia o acusado. O que é pronunciar? É encaminhá-lo ao tribunal do júri. Classifica-se como decisão interlocutória mista não terminativa, pois além de não encerrar o julgamento do mérito, não põe fim ao processo, ou seja, encerra uma etapa e submete o acusado a uma outra etapa de julgamento. Por isso que chama decisão interlocutória mista. Segundo a precisa observação de José Frederico Marques, o saudoso professor Frederico Marques, a pronúncia tem caráter estritamente processual e não se constitui em decisão de mérito, pois não impõe pena alguma ao réu em qualquer outra sanctio iuris. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, é desnecessária para sua prolação a certeza jurídica que se exige para uma condenação. Daí porque deve o juiz, em caso de dúvida, pronunciar o réu, para não subtrair a apreciação da causa do tribunal do júri, ou seja, ser julgada pelos seus pares, o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Diz-se aqui que nessa etapa vigora o princípio do indúbio pro sociedade. Na dúvida, deve o juiz prestigiar o interesse social de permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado. Então é muito importante. Na dúvida, entre a possibilidade de autoria e materialidade, deve o juiz o quê? Pronunciar, deixar que o acusado seja julgado pelos seus pares. Nesta fase, vigora então o princípio do indúbio pro sociedade. Bom, quais são os efeitos da pronúncia? Submeter o acusado a julgamento pelo tribunal do júri vai demarcar os limites da acusação que será sustentado perante o tribunal popular. E a interrupção da prescrição, artigo 117.2, que ocorrerá mesmo na hipótese de desclassificação do crime pelo tribunal do júri. É a regrinha que está lá no artigo 191. Foi pronunciado, mas o tribunal do júri desclassificou para um crime diverso do previsto lá no parágrafo 1º do 74. Mesmo assim, nós teremos a interrupção da prescrição. Parágrafo 1º ainda, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então o juiz tem que pontuar exatamente qual é o tipo penal que será submetido o acusado no plenário do júri. Parágrafo 2º, se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. E o parágrafo 3º, nós já tratamos deste assunto quando falamos das prisões processuais. É a prisão preventiva decorrente de pronúncia. Olha lá, o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, se o acusado estivesse respondendo ao processo preso, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusados soltos, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. O que quer dizer isso? Então, o parágrafo 3º quer dizer sobre a prisão preventiva decorrente de pronúncia. Então, 413, parágrafo 3º. Se o acusado está solto e foi pronunciado, o juiz vai deliberar se ele poderá permanecer em liberdade. Se ele não prejudicou a instrução, a regra é que ele permaneça em liberdade. Se o acusado estiver preso e foi pronunciado, o juiz também tem que dizer na sua decisão de pronúncia se ele permanece preso. Via de regra, permanecerá preso. Estava preso, permanece preso. Estava solto, foi pronunciado. A regra é permanecer em liberdade. Só será decretada a sua prisão
se houver os elementos, os requisitos para a prisão preventiva lá do 312. Bom, 420, a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado ou ao defensor nomeado ao MP, se ela for proferida exatamente ali, logo após os debates, ao defensor constituído, ao querelante ostente do MP, na forma do dispositivo no parágrafo 1º do artigo 370. Será intimado por edital acusado solto que não for encontrado. É a regra geral da intimação das decisões. 421, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. E aí, o artigo 414 nos traz a impronúncia. É o efeito inverso da pronúncia, né? Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Trata-se de decisão de caráter terminativo, por meio da qual o juiz declara não existir justa causa para submeter o acusado a julgamento popular. Bom, como não se trata de decisão sobre o mérito da pretensão punitiva, a impronúncia não faz coisa julgada material, apenas formal. Assim, uma vez prolatada a decisão de impronúncia, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. É o que diz aí o artigo 414 em seu parágrafo único. Então, o que é a impronúncia? O juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de suficiente de autoria, mas também ele não se convence de desclassificar e nem absolver. É como se o processo ficasse arquivado com a decisão de impronúncia. Então, é como se ficasse arquivado. Surgiu provas novas, antes de haver aí a prescrição, poderá o processo voltar a correr, seja para a pronúncia, seja para absolver, seja para desclassificar. Não surgiu provas novas, o processo fica lá aguardando até que outras provas, né, sendo repetitivo, surjam no processo. A absolvição sumária, aí sim, né, quando a gente falou de todo o processamento do rito especial do júri, nós falamos naquele momento que não cabia ali o artigo 397, que também fala da absolvição sumária lá no rito comum. A absolvição sumária no rito do júri foi deslocada para a última etapa do processo, da fase de instrução, que é o artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Para dizer que o fato não existiu, nós temos que olhar as regrinhas de falta de justa causa. Sujeito ativo, passivo, elemento subjetivo, dolo e culpa, se existe excludente ou não de ilicitude, se nós estamos diante de crime possível, se nós estamos ali diante de cláusulas supralegais, excludente de ilicitude, então para falar se o fato existiu ou não. Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, então está comprovado na audiência de instrução e julgamento que o autor, embora haja o crime doloso contra a vida, não participou. Ele não é autor, não é partícipe, ele não é coautor. O fato não constituir infração penal, então pode ser que alguém esteja sendo acusado de um homicídio, durante a audiência de instrução e julgamento, fica evidenciado que a pessoa já estava morta quando o agente ali estava presente na cena do crime. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Então, se nós estamos falando aí de erro de tipo, erro de proibição, alguma questão que envolva aqui a culpabilidade do acusado. Não se aplica o disposto no inciso 4, quando se falar aqui de inimputabilidade, porque quando a gente fala do louco, do retardado, a gente sabe que o inimputável ou semi-imputável comete crime, então deve ser responsabilizado. Aqui nós estamos falando da
dos outros elementos da culpabilidade, potencial conhecimento do injusto, inexigibilidade de conduta diversa, que é o erro de tipo, erro de proibição, violenta emoção, paixão, embriaguez, coação moral irresistível e ordem de superior hierárquico. Aí sim nós vamos estar podendo falar em absolvição sumária com fundamento no inciso 4 do artigo 415. Sobre o tema, convém ainda recordar a lição do nosso saudoso, querido professor Júlio Fabrini Mirabete, para quem a absolvição sumária nos crimes de competência do júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida. Olha que saudade de ouvir a palavra escoimada na lavra aí do nosso professor Júlio Fabrini Mirabete. Por que o professor era tão enfático a isso? Porque no rito especial do júri vigora o indúbio pro réu. Na dúvida, tem que prestigiar o julgamento pelos seus pares lá no plenário do júri. Por tratar-se de sentença definitiva, a absolvição sumária produz coisa julgada material, pois passando em julgado a absolvição sumária, decidida está definitivamente a lide penal, com a declaração imutável de improcedência da pretensão punitiva. Por isso que nós falamos que as decisões do Tribunal do Júri, nesta primeira fase, são interlocutórias mistas. Umas põem fim ao processo, uma parte, dando início a uma outra fase, como é o caso da pronúncia. Outras encerram o processo propriamente dito, como é o caso da absolvição sumária. Se houver absolvição sumária, o juiz não apreciará os crimes conexos, devendo remeter o processo ao juiz competente para julgamento de tais infrações. Então eu tenho lá um crime de homicídio e um crime de roubo. São conexos, ambos estão sendo processados pelo rito especial do júri, pelo princípio da especialidade que já falamos. Aí o acusado ele é absolvido do crime principal ali, do crime de homicídio, por conta da absolvição sumária. O que faz pelo roubo? Ele é também absolvido? Não. Pega-se o crime de roubo e encaminha a um juízo comum para que haja aí o devido processamento. E por fim a desclassificação, artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do 74 deste Código e não for competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único, remetido os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Por meio da decisão de desclassificação, que tem natureza não terminativa, porque nós vamos remeter o processo a outro juízo, o julgador reconhece, portanto, a inexistência de prova da ocorrência de crime doloso contra a vida e, concomitantemente, a existência de elementos que evidenciem a prática de infração estranha à competência do Tribunal Popular. Então, aqui o juiz teve convicção de que há crime, mas é um crime diverso daquele crime doloso contra a vida, ou seja, do rol trazido no parágrafo 1º do artigo 74 do próprio CPP. É uma decisão interlocutória mista, porque ela encerra uma fase, ela está encerrando a fase do sumário da culpa, mas está encaminhando os autos do processo para um outro juízo competente. Ok? Bom, em resumo, nós temos o quê? Os recursos, porque se eu tenho decisão, toda decisão do juízo caberá recurso, porque uma parte pode concordar, a outra parte pode não concordar com a decisão. Matéria de recurso, nós vamos ter aula específica para isso dentro em breve, né? Então, se a decisão for de pronúncia, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4. Se a decisão for de impronúncia, o recurso é de apelação, artigo 416, e todo o processamento, 594 e seguintes. Se a decisão for de absolvição sumária, também o recurso será de apelação, artigo 416. Se a decisão for de desclassificação, o recurso será em sentido estrito, artigo 581, inciso 2.
E aí eu tenho um quadro resumo aqui para a gente não esquecer. Então, isso é uma dica, né, que eu trago aí ao longo dos anos, né? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Quais recursos nós poderíamos pensar, né? Então eu tenho lá, inicia com consoante, pronúncia e desclassificação, cabe reze, que também inicia-se com consoante. Inicia-se com vogal, em pronúncia e absolvição sumária, cabe apelação. Então, lembrar que reze, consoante, pronúncia, desclassificação. Apelação, vogal, absolvição sumária e impronúncia. Na próxima aula nós vamos falar da seção 3 aqui, né? Da preparação do processo para julgamento em plenário, matéria que está no artigo 422 e seguintes, encerrando aí o rito especial do júri lá no 491. Então a todos uma excelente semana, obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido e essa matéria vai ficar disponível lá nos nossos canais, tanto no YouTube, quanto também lá no nosso Spotify. Uma boa semana a todos, muito obrigado.